Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 13 e o verso de número 11 a seguir. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero louvar a Deus pelo pastor desta igreja, pastor Jairo. Tivemos o privilégio de trabalhar 2 anos aqui com ele, pastor Daniel, pastor Gazano, pastor Cleverson, pastor Jamir Brito e todo o corpo de obreiros. Rever aqui o pastor Messias, estou vendo o pastor Reuel, pastor Claudio Megrinha, toda uma equipe de pessoas que nos conhecem, pastor Maico que está ali também, pregador, a toda a igreja de um modo geral. Eu entrei na igreja abraçando muitos irmãos porque a gente criou vínculos de amizade e é bom quando a gente passa pelos lugares, a gente criar esse vínculo de amizade. Eu acredito que o Evangelho produz uma grande rede de relacionamentos, O Evangelho é isso. Deus vai usar pessoas para nos colocar em outros lugares, em outras realidades. E Deus usa esse tipo de relacionamentos. Então Deus seja louvado por tudo que está acontecendo nesse lugar. Estou muito bem acompanhado da minha mãe digna esposa, que não levo ela em alguns lugares para não suscitar inveja na vida dos irmãos. Não é o caso aqui, Romanos capítulo 13, verso 11, quem achou, diz amém. O verso de número 11 de Romanos capítulo 13 nos diz assim: façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos ou aceitamos a fé. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença ou inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da velha natureza ou da carne. Amém? Repita comigo: despertar. Uma ordem ignorada. Pode sentar-se. Deus tem uma longa tradição de visitar e de trazer um tempo de derramamento do seu Espírito em lugares não previstos e também em lugares que não se esperava. É interessante que há uma cobertura midiática em todo o mundo do que está acontecendo numa pequena universidade no interior do estado do Kentucky. Uma cidade onde há uma pequena universidade cristã chamada Asbury. Lá, numa reunião despretensiosa de oração, jovens foram orar como faziam costumeiramente, e eles estão até o presente momento com um culto que não acabou, e já fazem semanas. Isso nos dá uma ideia de como o Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move quando o que move o nosso coração é um anseio profundo de servir uns aos outros e servi-lo com toda a nossa força, com toda a inteireza do nosso coração. Uma coisa que dificulta um despertamento pessoal seria a entrega cheia de reservas. Porque a entrega plena, que aponta para uma vida de plenitude, ela traz consigo algumas dificuldades, alguns empecilhos, e mexem com os nossos interesses, mexe com os nossos desejos, e traz um tempo de substituição daquilo que apreciamos, que aprendemos a viver com aquilo, mas o Senhor tem a intenção de trocar aquilo por coisas novas. E eu acho maravilhoso que toda vez que Deus vai trazer um tempo de despertamento, geralmente a geração que experimenta um avivamento, ela é uma geração caracterizada, marcada por um tempo de declínio moral, espiritual, incerteza política e econômica. Essa pequena universidade não é a primeira vez que o Espírito de Deus é derramado sobre ela. Há uma sucessão de derramamentos do Espírito, e talvez a década mais problemática da história do Ocidente, eu digo isso como professor de história, é
a década de 60 e 70, literalmente houve uma revolução cultural no mundo, onde eclodiu a cultura hippie e o rompimento com toda a tradição e o legado da fé cristã ou judaico-cristã. Houve uma busca desenfreada de tudo aquilo que vinha do outro lado do mundo. Os próprios Beatles trouxeram para o Ocidente a cultura oriental. Mas nessa mesma década de 60, Deus derramou do seu Espírito sobre aquela mesma universidade, fundada sobre firmes valores cristãos. Entenda que tempos de crise e tempos críticos são oportunidades graciosas de Deus de derramar do seu Espírito. Olhe para o cenário da minha e da sua nação, e nós veremos que há incerteza, graça e reina a corrupção, mas nós não nos movemos por agendas dessa natureza, nós nos movemos por aquilo que é um princípio do Espírito. O Espírito sopra aonde quer, levanta quem quer, usa quem quer, e eu tenho uma desconfiança de que Deus está trazendo um tempo de derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja de Balneário de Camboriú. E é impressionante porque esse texto, ele me é muito caro, eu amo ele, porque ele trata daquilo que nós chamamos em escatologia de relógio paulino, né? É o relógio paulino. Paulo diz, e eu digo isto conhecendo o tempo. Traduzindo para uma versão mais próxima da nossa realidade, do nosso português, ele está dizendo, eu não estou dizendo para vocês nada que vocês não saibam. Eu estou exigindo que vocês tomem postura baseado naquilo que vocês já sabem sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Evangelho. Então, quando Paulo diz, e digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, Paulo está pensando no fato de que o mundo nunca mais foi o mesmo depois de um dia. E quem disse isso com muita precisão foi o evangelista americano Billy Graham. Ele disse que o dia mais importante da história não foi o dia em que o homem pisou na lua, mas o dia em que Deus pisou na terra entre os homens, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E quando ele pisa, ele traz para os homens a agenda do reino de Deus. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O mundo de Jesus reagiu à sua mensagem crucificando ele. Mas por trás da crucificação existe algo muito maior em andamento. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, isso é para você ouvir e dar glória a Deus. Paulo diz, e chegando à plenitude dos tempos, existe uma relação de Deus com o tempo. Quer ver uma coisa? O Antigo Testamento trabalha em torno disso. Para tudo existe um tempo determinado debaixo do sol. Eu me movo por esse princípio, eu me movo por essa convicção. Isaías 27:15 diz, quem crê não se apressa. Sabe por quê? Porque a minha pressa não move Deus, mas o que move Deus é humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Deus se move, Deus age, Deus reage a partir desse tipo de princípios. Deus é um Deus que não se move a partir de sentimentos. Se você olhar lá para o que está acontecendo lá, não existe pessoas famosas, não existe figuras ilustres, existe gente simples, cheia do Espírito, dizendo aquilo que caracteriza a cultura americana, e ela tem uma longa tradição de avivamentos. Há uma história verídica que envolve uma professora universitária. Ela pega um ônibus e leva crianças para conhecer a casa de John Wesley. Ela leva, e após o passeio na casa de John Wesley,
ela começa a fazer a contagem das crianças. John, Peter, e todos vão respondendo. Mas chega um momento em que ela fala, Billy, e Billy não responde. Ela volta até a casa. E quem estava era um adolescente chamado Billy Graham. Billy Graham tinha 13 anos. Estava com os joelhos dobrados aonde John Wesley, Jonathan Edwards orava. E ali havia uma marca, um buraco no assoalho de madeira. E ele só dizia uma coisa: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Se você pensa que a volta daquele ônibus para casa, para a escola, foi normal, não foi. Ali dentro estava sendo transportado aquele que seria o maior evangelista do século. Escute, eu vim aqui para trazer uma palavra de despertamento poderosa do Espírito. Escute, é gosto pervertido contentar-se com uma vida rasteira. Deus tem e Deus quer te dar plenitude do seu Espírito. E a plenitude do Espírito, ela é tão fantástica que você não sabe o que vai fazer amanhã, o que se tornará amanhã, mas você tem convicção de uma coisa: o amanhã não chegou, mas Deus estará lá me aguardando. Eu gosto de contar e pregar o Evangelho a partir de coisas muito simples. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu resolvi plantar cebolinhas. Eu vi um tutorial como plantar cebolinhas. E eu fui seguir o tutorial. E o tutorial dizia: regue-as por 14 dias. E após 14 dias você terá tempero de qualidade em casa. Só que quando chegou o 14º dia, nenhum daquelas cebolas brotou. Eu fiquei irritado. Eu falei: vou jogar esse diabo no mato. Só que quando eu olhei, no 15º dia de manhã, todos os brotos estavam lindos, menos um. Eu me esqueci de todos os outros. E reguei por 21 dias aquele que estava de cabeça para baixo. Começou a ficar amarela, esquisita. E eu falei: eu tenho que arrancar isso aqui e jogar fora, porque senão vai estragar as outras cebolas. Só que quando eu fui arrancar, alguma coisa caiu na garagem de casa. E eu vi que a cebolinha estava de cabeça para baixo. E era o maior broto entre todos. Se você quiser crer, creia. Se você não quiser crer, eu estava passando um momento difícil. Naquele momento, o Espírito Santo disse: assim é a sua vida, assim é seu ministério, assim é o que eu tenho contigo. Terá momentos em que as estruturas humanas, as pessoas e a perversidade humana colocará você de cabeça para baixo. Mas escute, se eu estou lhe regando, até de cabeça para baixo você cresce. Pare de olhar o que estão fazendo com você. Não é sobre o que está acontecendo à sua volta. É sobre a intervenção repentina, inesperada de Deus. Quando Paulo diz: e digo isto conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, Paulo está estabelecendo um princípio para a vida. Que princípio é esse, pastor? Primeiro, devemos ajustar as nossas vidas a partir do relógio de Deus. Como assim, pastor? Não se apresse para aquilo que não é pressa para o reino. Agora, aquilo que é pressa para o reino de Deus, corra em direção a isso, porque toda vez que você corre em direção a alguma realidade do reino de Deus, essa realidade abre outras realidades que você não esperava. Quando Paulo diz: e digo isto conhecendo o tempo, ele está dizendo: nós não podemos nos atrasar. Existe um encontro marcado. E não permita que nenhuma proposta, nenhuma sedução lhe faça desistir ou remova do seu coração a convicção de estar naquele encontro, porque aquele encontro é o encontro mais importante da sua vida. Pastor, Deus quer me encontrar em algum lugar? Sim. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E em particular fala com o teu Deus. Não é o Deus que te ouve, é o Deus que te vê.
O Deus que te vê em secreto, em público, Ele te recompensará. Deus não se curvou à pressa esquizofrênica da nossa geração. Quem deseja conhecer a Deus precisa reservar tempo de qualidade para Ele. Escute, eu estabeleci um propósito em meses, todos os dias, não importa com que condição de alma ou de espírito eu acordo, eu não ligo os dados móveis do meu celular antes de estar com a minha Bíblia e fazer o meu devocional. Eu tenho feito isso há meses e eu tenho percebido que o Espírito de Deus tem me tornado mais sensível a coisas que eu não percebia. Escute uma coisa, quando você levanta-se a cada dia, existe uma certeza que lhe aguarda. Você não tem ideia do que vai acontecer, e podem acontecer coisas que você não espera, mas o segredo não é o que vai acontecer, o que interessa não é o que vai acontecer, o que importa é se você estará bem acompanhado do Senhor. Irmãos, outro dia eu estava pregando num lugar e eu ouvi, um irmão me contou uma coisa muito simples. Muito simples. Eu quero que você entenda que todos nós podemos ter recursos, isso é bom, mas tem momentos que a gente tem que experimentar algo chamado de providência de Deus. A gente tem que ter uma relação com isso. Há 15 dias atrás eu fui pregar num seminário em Capivari de Baixo, junto com a esposa. E eu fui fazer a abertura da escola teológica de adolescentes, e eu estava aguardando o repasse dos valores para poder viajar. E não veio, pastor Reuel, não veio. Eu falei, Deus, e agora? E eu ouvi a voz do Espírito dizendo assim, saia daqui agora e vá lá para o coque. Eu fui, eu nem pestanejei, já fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, e agora? Senta aqui nesse banco e espere, porque eu já mandei alguém aqui para lhe encontrar. Escute, Deus quer andar conosco. E quando eu olhei, um irmão da igreja sede, Chico, o construtor, fazia dias que eu não via ele. Disse, pastor, tem 4 dias que eu estou tentando falar com o senhor, não tenho o seu telefone. Eu tive um sonho, e esse sonho é sobre escatologia, eu quero conversar com o senhor. Eu sei que daqui a pouco chegou outro irmão, chegou outro, já tinha uns 8, e aquilo começou a virar culto, porque os irmãos começaram a falar em língua estranha. Eu não me envergonho do evangelho é poder de Deus. Se as pessoas não se envergonham de se vestir de mulher sendo homem, por que eu vou me envergonhar do poder do evangelho? Evangelho é poder de Deus, não tenha vergonha do evangelho. E começamos a nos alegrar, mas eu não falei nada para ele. Quando terminou aquela conversa toda, já todo mundo chorando, ele me abraçou e disse, quanto é que você precisa de gasolina para viajar? Falei, 200, está aqui, vai embora, vá lá e deixa Deus te usar, porque vai continuar lá o que começou aqui. É assim que Deus deseja que cada dia seja marcado por um encontro com Ele, com a sua palavra, com Ele, com a sua palavra. E toda vez que você prioriza a palavra, que você prioriza a oração, você está ajustando a sua vida a esse relógio, que é o relógio de Deus. Eu já contei isso aqui, mas não tem problema em repetir. Esse relógio, ele tem a ver com expectativa escatológica. E um dia eu estava com um amigo meu, professor de filosofia, ele muito engraçado. Ele disse, esses crentes mais velhos são cheios de coisa, né? Eu falei, cutuca para ver. Aí estava um irmão nosso da igreja sede, na estação de ônibus, ao lado da presbiteriana. De repente ele colocou o braço para fora e disse, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu filho, o senhor está esperando o ônibus? Ele coçou a cabeça, não entendendo aquela pergunta. Ele disse, não, meu filho, eu sempre estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando ele falou aquilo, o Espírito Santo disse, guarde isso, porque só fala isso quem acredita nisto. Você ainda acredita que Jesus vai voltar?
Quem acredita que Jesus vai voltar, vive numa expectativa de crescimento, de plenitude, de maturidade, de excelência ética e moral. Não importa o que está acontecendo à minha volta, eu sou de Cristo. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele. Glória pois a ele, glória pois a ele, glória pois a ele. Quando Paulo diz, e digo isto conhecendo o tempo, isso é uma terminologia militar, isso era usado pelas elites militares. Sabe o que o texto está dizendo? E Paulo pega emprestado. Quando um general estava chegando, já se sabia, porque ele tinha um tipo de pisada mais forte do que os soldados. Quando Paulo diz, e digo isto conhecendo o tempo, ele está dizendo, já se pode ouvir as suas pegadas. Ele está vindo de encontro à sua noiva. Que coisa boa. E é lindo que Mateus 25 diz, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter consciência da certeza do seu regresso. Duvide de tudo, duvide de todos, mas jamais duvide do que foi prometido, baseado na ressurreição. Como eu gosto disso. Sabe, nós estamos vivendo uma onda de coaching, uma tentativa de estimular as pessoas a serem mais confiantes, mais convictas. Sabe, para mim o melhor coach é aquele de Paulo. Eu fico com um coach paulino. Sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra do Senhor não é vã, ela tem recompensa. Aí Paulo está dizendo, sabe por quê? Porque quem vai lhe recompensar já ressuscitou, e ele breve voltará. Vejam, o que Paulo está dizendo é que o dia está chegando. E Paulo diz, vocês conhecem o tempo. Só que Paulo tem uma preocupação. Efésios capítulo 4, versículo 30, a mais espiritual das epístolas. Paulo diz, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual e com o qual você foi selado para o dia de Cristo. Escute uma coisa, o derramamento do Espírito tem duas finalidades: me fazer útil aqui, mas acima de tudo, me dá certeza de que eu estarei com Ele lá na eternidade. Escute o que Paulo está dizendo. Não faça pouco caso do que você sabe ser fato histórico, verdade absoluta, certeza plena. Não brinque com isso, não negocie com isso. Jamais viva isso de forma superficial, de forma simples, de forma raquítica. Não, viva isso na sua inteireza, viva isso na sua plenitude. Sabe, eu me conto, eu tenho 43 anos, daqui a pouco eu vou fazer 44. Eu fiz um acordo com o Senhor de morrer com 93, mas Ele pode voltar antes. Se Ele voltar, eu tenho mais uns 20, 30 anos produtivos, e eu quero viver isso de forma plena, para a glória de Deus. Não tem um único dia que os meus filhos não acordem de madrugada para ir no banheiro, que eu não estou lá estudando, orando. E eu quero envelhecer assim, eu quero deixar um legado. Eu não preciso falar, se eles sabem que eu estou ali, é porque aquele livro é importante. Se eles sabem que eu estou de joelho, eles sabem que eu não estou num monólogo, eu estou num diálogo com Deus. E os ouvidos do Senhor nunca estão agravados, nem a sua mão está mirrada. Quando o justo dobra os joelhos, os céus param para ouvi-lo.
O meu desejo é que você saia daqui, não dizendo, eu ouvi uma mensagem muito linda. Não, que você saia daqui dizendo, não ardia o meu coração, não ardia o meu coração, porque se o coração arde, o Espírito está presente. Se o Espírito arde, o coração está presente. Se o coração arde, a presença do Senhor está nesta casa. Cada culto que eu entro, onde Deus está, eu saio melhor. Eu saio um ser humano melhor. E eu quero pontuar mais alguma coisa. Quando Paulo fala sobre despertar, Paulo está falando sobre despertar é adotar um tempo integral de comunhão com Deus, como um modelo de vida. E Paulo usa 3 realidades. Paulo está dizendo, gente desperta não vive como órfão, vive como quem tem pai. Gente desperta, por mais que a vida tente lhe assombrar, lhe meter medo. Eu me lembro disso a partir de uma experiência tão real, tão real, tão real. Meu pai tinha muitos inimigos. Ele havia se envolvido com criminalidade. Eu me lembro que uma dessas situações, correram atrás de mim com uma faca para me matar. E eu entrei no comércio do meu pai. Quando eu entrei no comércio do meu pai era um homem grande, branco, 1,86 m, cabelo liso. Ele disse, pode ficar aqui atrás de mim, fique tranquilo. Agora você está no lugar que deveria estar. Meu pai morreu, mas aquele que me adotou em Cristo continua vivo. Eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Paulo está dizendo que nós não nos portamos nessa presente era, nessa presente geração, com relutância, mas com convicção espiritual, com certeza. O meu coração precisa se mover a partir de certeza. Sabe por quê? Pastor, eu tenho um receio de me entregar plenamente a Deus. Eu tenho medo daquilo que aconteceu com pessoas que eu conheci. Olha aqui para mim. Deus tem se mostrado um Deus fiel ao longo de toda a história. Quando Deus fala com Jeremias, e Jeremias diz, quero trazer à memória só o que me dá esperança. Ele não está pensando em nenhum evento, ele não está pensando na caminhada do povo, ele está pensando Deus caminhando com o povo. E ele está dizendo, se Deus esteve com eles, Deus também estará comigo. Escute, você começou uma caminhada com ele aqui, mas essa caminhada não termina aqui, ela termina em outra realidade, em outra dimensão, em outro mundo. Você está sendo projetado para isso. O Espírito Santo está lhe impulsionando e dizendo, reaja e corte vínculos com tudo aquilo que desacelera você. Se apresse na carreira, porque os seus passos já se podem ouvir. Em qualquer momento se ouvirá o toque da trombeta, e eu tenho certeza de que o Espírito que se move em você, ele tem lhe habilitado, ele tem lhe despertado, e ele tem trazido a você um tempo de consciência. Por quê? Porque é maravilhoso sentir a presença de Jesus aqui, mas isso é apenas uma amostra gratuita. Pedro diz assim, o que Pedro diz? Pedro diz, o que vocês são ainda não está manifesto, mas quando ele se manifestar, aí o mundo saberá quem é a igreja. Escute, Paulo, ele está se referindo à proximidade da eternidade que se avizinha, e por isso ele está dizendo que despertar literalmente é romper com a noite do paganismo, do ocultismo, da religiosidade estéril. O ano de 2022, pastores, igreja, foi um ano de muita perseguição na universidade. Eu fiz desafios, confrontos, eu curso ciências da religião na universidade, e eu participo de embates de defesa da fé. Houve situações esse ano de 2022 que eu fui convidado a me retirar da sala. Você não quer se retirar da sala? Disse, não quero. Mas é engraçado que houve até mesmo uma tentativa de chantagem.
um professor muito ousado me disse: Lucier, gente como você, a gente está acostumado. Existe um provérbio japonês que ele descreve muito bem. Falei, qual é? Ele disse: um prego solto é um prego batido. Eu falei, eu conheço o provérbio, só que esse provérbio, para mim, ele tem uma perspectiva a partir da escritura. E o que é que ele diz? O prego é você, o martelo é o meu Deus. Quando terminou o final do ano, esses 3 professores ateus, apoiam tudo que não presta. Eles chegaram e disseram assim: você pode nos dar o seu telefone pessoal? Eu já fiquei desconfiado. Eu falei, por quê? Ele disse: você costuma pregar aqui em Itajaí? Eu falei, sim, nós queremos ir lhe ouvir um dia. Não é sobre você, é sobre o que você defende. Não é sobre você, é sobre quem você defende. Estai, pois, preparados para responder com mansidão aqueles que perguntam acerca da razão da esperança que há em vós. Eu vou recitar o texto, ele é vivo e você vai sentir o impacto. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder, é o poder, é o poder de Deus. Poder de Deus. Sinta o poder desta palavra, quebrando cadeias, quebrando raciocínios e te dizendo: seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Sim, vou terminar agora. Quando Paulo diz, e eu termino com isso, fique de pé para me ouvir, por favor. Quando Paulo diz, e digo isso conhecendo o tempo, Paulo está dizendo literalmente 3 coisas. Quem está me ouvindo diz amém. Paulo está dizendo: um cristão redimido ou despertado, ele tem uma relação de redenção com o tempo. Você já viu gente que é sempre atrasada? Ou chega antes, ou chega depois? Com relação à escatologia e à fé bíblica, não cabe isso. Nós somos o povo que se ajusta ao relógio de Deus. Segunda coisa que Paulo está dizendo é que um cristão desperto, ele é um modelo de equilíbrio. Ele faz as pazes do viver nesse presente século com as expectativas do outro. Possuam as coisas como se não fossem vossas. Sabe o que Tiago diz? Tiago diz assim, escute, não se esqueça de tudo que você tem outro dono. E esse dono é o Senhor. Esse dono é Deus. E por último, Paulo está dizendo: um cristão desperto vive adoração contagiante. Pastor, não tem como eu adorar. As coisas não estão boas. Nada me é favorável para mim adorar. Mas a adoração é justamente o romper com essas cadeias. É quando você antecipa-se por fé e oferece a Deus o louvor dos seus lábios, convicto de que Ele vai mudar a realidade aonde você está. Eu creio nisso. Eu quero orar por pessoas nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo de avivamento nesse lugar, e eu quero orar por sua vida. Pessoas que desejam receber uma palavra de oração, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu estou orando por um tempo de despertamento. Nós queremos chamar aqui a Mara. Ela quer se reconciliar. Ela aceitou Jesus ontem, não é isso? Vai voltar para Jesus hoje. Cadê você, Mara? Onde é que está a Mara? Cadê a Mara? Está vindo lá? Amém. Mara, venha cá, por favor. Nós também vamos orar pela vida do Abner, que sofreu traumatismo craniano encefálico. É um quadro complicado. Quando ela me falou isso, eu me lembrei de uma... Quem aqui conhece o pastor Francisco de Assis? O senhor conhece, de Camboriú. Ele estava pregando numa congregação e chamou um jovem, entregou uma mensagem: Deus te fará um grande arauto nessa geração. Quando terminou o culto, o rapaz foi atropelado e os olhos saltaram para fora, com a massa encefálica para fora. Ele correu da lanchonete que estava e disse: Deus, o Senhor não me chamou para mentir não, então dá um jeito aqui. E ele disse que começou a orar e os olhos me fez isso aqui, voltou para dentro. Sabe por quê? Porque a vida está sujeita a intervenções, mas a sua vida também está sujeita à intervenção de Deus.
É tudo aquilo que está quebrado, Ele pode consertar. Aquilo que está morto, Ele pode ressuscitar. Venha à frente, eu quero orar por sua vida. Venha à frente, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Mais pessoas que entendem, estão ouvindo a voz do Senhor, chamando-os à reconciliação com o Espírito Santo, com a igreja, com a palavra. Tem alguém aqui que gostaria de fazer uma reconciliação pública com Cristo, com a igreja? Amém? Eu quero ser breve na minha oração, mas eu tenho convicção de que aquilo que foi liberado aqui vai continuar contigo. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E você vai ouvir daqui para frente, nunca mais você vai esquecer desse verso. E digo isto, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu quero orar com você, eu quero orar por sua vida. Pai, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, eu estou orando por vidas que estão vindo à frente, que entendem, Senhor, que há uma necessidade de conectar-se, de relacionar-se com algo maior do que a própria vida, com valores mais profundos, com uma expectativa de vida que transcenda tudo aquilo que é material, perecível. Ah, Deus, tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que elas podem comprar tudo o que desejar, mesmo assim sentem um certo nível de empobrecimento em sua alma. Mas eu te louvo porque a tua palavra, como um tesouro, nesta noite invade mentes e corações. Levante a sua mão, por gentileza, levante a sua mão. A paróquia, a maneira reza, o menor yasé, bufo zanagal, hawe zemereu e bolchar e bando yasé. Senhor, eu profetizo a tua palavra, e ela diz que aonde o teu Espírito está, aí há liberdade, que cadeias sejam quebradas, e que aquele que chegou cativo e está vendo este culto marcado por alegria e liberdade do teu Espírito, receba desta mesma alegria, receba desta mesma liberdade, que nesta noite vidas sejam renovadas, despertadas, ó Deus, e todo aquele cuja vocação está adormecida, eu profetizo a tua palavra, desperta o dom de Deus que há em ti. Eu sei que a mesma fé que habitou em tua avó, em tua mãe, também habita em ti. Viva o propósito de Deus. Senhor, eu declaro a tua palavra, e ela diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deixa a mão levantada. Para quebra de réu, votos me mandou. A beleza não abandou e a sé, how vou que na sede mal vou, vou dar que vai sair mal, Senhor, que essa alegria que está em mim se derrame sobre os meus irmãos, que essa alegria que está sobre a igreja não deixe ninguém de fora. Eu declaro sobre os teus filhos, sobre a vida da Mara em especial, nós declaramos sobre a vida dela paz, prosperidade e longevidade. Se você acolhe, aguarda e pretende fazer algo com o que você ouviu nesta noite, dá glória ao nome de Jesus com toda a força do seu pulmão. Amém. Mas volta logo, Jesus.